Eu quero te fazer uma pergunta. Vem cá. Você quer receber o selo de Deus? Você deseja receber o selo de Deus? Sim? Se você deseja, eu vou te mostrar agora qual é o selo de Deus. Quando a Bíblia diz que vai ser colocado na fronte, não quer dizer que Deus vai carimbar as pessoas. Significa entendimento. Fronte é símbolo de raciocínio, de inteligência. Mente, o raciocínio. Deus quer que você entenda de forma racional toda a sua palavra. E Deus quer que você tome uma decisão de servi-lo, não pela emoção, mas pela razão. Por isso que o selo de Deus é colocado na fronte, na testa. É símbolo de entendimento. E a palavra de Deus continua. A pergunta agora é, onde está o selo de Deus? Esta é a grande pergunta, essa é a questão agora. Uma vez alguém me disse que o selo de Deus é o sinal da cruz. Já fez o sinal da cruz? Algumas pessoas falam, o selo de Deus é o sinal da cruz. Não é. Outras pessoas dizem, o selo de Deus é o batismo. Também não é. Outras pessoas dizem, o selo de Deus é o falar em línguas estranhas na hora da oração. Também não é. Aí vem a pergunta, qual é o selo de Deus e onde ele está? Aqui, no livro do profeta Isaías, nós podemos descobrir em que lugar da Bíblia está o selo de Deus. Eu vou abrir aqui, olha, no livro de Isaías, no capítulo 8 e no versículo 16. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Pronto, eu descobri nesse texto de que o selo de Deus está na lei de Deus. Na lei de Deus. E uma pergunta, quantos mandamentos tem a lei de Deus? Você se lembra? São 10 mandamentos. 10 mandamentos. E o selo de Deus está exatamente na lei de Deus. Vamos dar mais uma olhada aqui no computador para que você tenha uma ideia bem mais completa. Olha, o selo de Deus está na lei. Está ali a lei de Deus. Ali nessa lei, conforme Isaías 8,16, nós encontramos os 10 mandamentos. E aí eu já sei em que lugar da Bíblia eu encontro este selo. Mas uma coisa importante que você entenda. Quando a Bíblia fala de selo, ela também usa a palavra sinal e a Bíblia também usa a palavra marca. Portanto, eu posso dizer selo de Deus, sinal de Deus ou marca de Deus. Tanto faz. Qualquer palavra que você usar está certo. Qualquer palavra. Mas estamos usando o termo selo. De acordo com a Bíblia, um selo tem três definições. Ou melhor, um selo é definido por 3 características. Eu vou te mostrar agora, na nossa tela, quais são as 3 características básicas de um selo. Como identificar um selo? Já que a Bíblia diz que o selo de Deus está na lei, está nos 10 mandamentos. Então nós vamos ver, vamos analisar quais são as 3 características de um selo. Combinado? Vamos lá. As 3 características básicas de um selo. De acordo com o livro de Esther, no capítulo 3 e no versículo 12, você pode ver aqui, um selo, para ser um selo, ele precisa ter o nome, o cargo e a extensão territorial. Repetindo, nome, cargo e território. Ou seja, essa ideia de selo vem do Antigo Testamento, da época dos reis. Os reis, no passado, eles usavam um anel grande e grosso. E neste anel, tinha o nome do rei, o cargo do rei e o território em que o rei dominava. Quando o rei mandava escrever uma carta, a carta chegava às suas mãos e ao invés de usar um carimbo, ao invés de usar alguma outra impressão, com o seu anel ele selava aquela carta. E naquele selo tinha, portanto, estas 3 características. Então eu entendo de que o selo de Deus, ali na lei de Deus, este selo precisa ter as 3 características. Precisa ter o nome de Deus, precisa ter o cargo de Deus e precisa ter o território que Deus domina. Agora nós vamos ler na Bíblia, abrir nos 10 mandamentos e vamos ver qual dos 10 é o selo de Deus. E este é um momento emocionante. Vamos lá, abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e vamos ver em qual dos 10 mandamentos eu posso colocar estas 3 características de um selo. Pega a sua Bíblia e vamos ler aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20.
E agora sim, é fundamental que você abra a sua Bíblia e leia atentamente comigo, um por um dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento está no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento, deve ser obedecido, é muito importante, porém, ele não tem as 3 características de um selo. Ele não tem o nome de Deus, não tem o cargo de Deus, nem o território onde Deus domina. Apenas o mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Deve ser obedecido, mas não tem as 3 características de um selo. Não se esqueça que as 3 características são o nome, o cargo e o território. Vamos agora para o segundo mandamento. O segundo mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui está o segundo mandamento. O segundo mandamento, que fala das imagens, também não é o selo de Deus. Ele deve ser obedecido, mas não tem as 3 características de um selo. Tem apenas uma característica, apenas o nome de Deus. Ele diz claramente, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, no segundo mandamento, eu tenho o nome de Deus, mas não tenho as outras características. Sobre o nome de Deus, é fundamental explicar uma coisa. E eu vou te explicar agora no terceiro mandamento. Vamos lá. Eu gostaria de chamar a sua atenção para este terceiro mandamento. Aqui, olha, ainda em Êxodo capítulo 20, no versículo 7, está escrito, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este mandamento também deve ser obedecido, mas ainda não tem as 3 características de um selo. O que eu quero explicar é que aqui diz, não tomarás o nome de Deus em vão. Qual é o nome de Deus? O nome de Deus no original é YHWH. São 4 consoantes, sem vogais e que, portanto, não tem pronúncia. O nome de Deus no original hebraico é isto que acabei de dizer. Não tem pronúncia. E para que os homens pudessem colocar aí o nome Jeová, ou Javé, ou Iavé, eles colocaram algumas vogais. E aí chegaram nestes nomes que nós conhecemos hoje. Mas o nome de Deus, no original, não é assim como se pronuncia no português. Quando a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão, com certeza aqui, quando a palavra Senhor está em maiúsculo, significa que no original está YHWH. O terceiro mandamento, ele é muito importante, deve ser obedecido, mas ainda não tem as 3 características de um selo. E agora vamos para o quarto mandamento. O quarto mandamento está no versículo 8, 9, 10 e 11. Vamos ler? Não, nós não vamos ler. Não vamos ler, nós vamos pular o quarto mandamento. Como todo mundo faz, nós também vamos pular. As igrejas, em geral, eles pulam este mandamento, que fala do sábado. Nós vamos pular também e vamos ver o que acontece. Ao invés de 10 mandamentos, nós vamos ler 9. E vamos ver se a gente descobre qual é o selo de Deus em 9 mandamentos. Eu vou pular o quarto mandamento. Vamos para o quinto mandamento. Está no versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui, no quinto mandamento, eu tenho o nome de Deus, mas não tenho o cargo de Deus e nem o território de Deus. Portanto, o quinto mandamento é muito importante, deve ser obedecido, mas ainda não é o selo de Deus. Vamos agora para o sexto mandamento. Não matarás. Veja, é importante, deve ser obedecido, mas ainda não é o selo. O sétimo mandamento, não cometerás adultério. Também é importante, deve ser obedecido. Muitos não obedecem, mas deve ser obedecido. Porém, não é o selo de Deus, porque não tem as 3 características. O oitavo mandamento diz, não furtarás. É um mandamento que também deve ser obedecido, mas não é o selo de Deus, pois não tem as características. Vamos para o nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Também devemos obedecê-lo, mas ainda não é o selo de Deus. O último mandamento agora, versículo 17 diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo.